Estamos de volta com o programa Manancial desta semana. Estamos aqui cheios de alegria no coração, cheios de esperança, de convicção, motivados, movidos pela ação do Espírito Santo que nos traz a palavra, movidos pela força e vigor desta palavra. Prosseguimos falando sobre conhecendo o Deus de Daniel. É uma necessidade que todos nós temos, conhecer o Deus de Daniel. Conhecer este Deus que se manifestou tão gracioso para com Daniel. Um Deus que fez justiça a favor de Daniel. Era um homem de destaque, era um homem que as pessoas colocavam sobre ele os seus olhos e viam algo diferente. A Bíblia mesmo dá testemunho. Havia sobre ele um espírito excelente. Espírito excelente. Esse espírito excelente nós precisamos buscar vivenciar a cada dia, vivenciar a realidade da presença deste Espírito excelente sobre a nossa vida, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos dá equilíbrio, é o Espírito Santo que nos dá mansidão, é o Espírito Santo que nos dá paz. Paulo fala que os frutos do Espírito são mansidão, paz, longanimidade, benignidade, bondade, amor, fé, esperança e assim por diante. Ali no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 23, versos 22 e 23, Paulo fala sobre os frutos do Espírito, os frutos do Espírito. Daniel tinha os frutos do Espírito. Quando ele foi informado de que havia um edito proibindo os homens de buscar a qualquer Deus que fosse, a não ser buscar apenas o rei, o que ele fez? Ele não se desesperou, não se descabelou. Diz o texto que ele foi para o seu quarto. Mansidão, equilíbrio, não saiu gritando, meu Deus do céu, não é? E agora? Não vou poder mais falar com o Senhor, orar, não. Daniel não teve essa postura. A postura de Daniel foi de perseverança, firmeza, constância, equilíbrio. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Quando a igreja atingir uma maturidade de equilíbrio, de firmeza, ela não vai se deixar, abater pelas circunstâncias adversas que ela enfrenta, não vai se deixar corromper, não vai corromper e ser corrompido. A igreja do Senhor, ela é santa e irrepreensível, diz a palavra de Deus, não é? Ela é uma igreja sem mácula, é uma igreja sem ruga, mas santa e irrepreensível. Quando você que me assiste atingir esta condição de maturidade, de equilíbrio, tendo na sua vida de forma muito intensa a ação e presença deste Espírito excelente que estava sobre a vida de Daniel, então, diante das adversidades, você terá maturidade para reagir, para se posicionar. Diante dos momentos em que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, nós teremos então a direção certa do Espírito Santo que nos instruirá, nos conduzirá e nos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Este homem, então, lá na cova dos leões, foi guardado por Deus, pela sua postura. A justiça de Deus se efetiva, se evidencia, se manifesta. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência e inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Porque eu estou aqui nessa cova dos leões? Eu tenho sido para contigo um servo obediente, fiel. Tenho guardado a minha vida com Deus de comunhão, sem transgredir os seus mandamentos. Então Deus simplesmente enviou lá para a cova os seus anjos para fechar a boca dos leões. Quando o rei vê que isso tinha sido, na verdade, uma maquinação, uma armação, qual foi a postura do rei agora? Ele percebe que os seus outros
servos lá, conservos, empregados, subalternos, tinham, na verdade, maquinado, feito um plano diabólico lá, maquiavélico, contra Daniel. Agora, então, a situação se inverte. Aqueles que tensionaram tirar a vida de Daniel, lançando desta maneira na cova dos leões, eles é que são lançados. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou, porque crera no seu Deus. Agora olha o que o rei ordena. E ordenou o verso 24. O rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram eles lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Eu quero fazer menção aqui da palavra de Deus, do agir de Deus, a favor daqueles que o amam, a favor daqueles que o servem, a favor daqueles que temem o seu santo e bendito nome. Olha o que diz o verso, o Salmo de número 124. Este é um salmo que eu assim acho extraordinário, que fala da ação de Deus, do favor de Deus em guardar aqueles que o amam. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Estes homens aqui são os inimigos, não é? Eles representam aqui pessoas ou seres, não é? Espirituais que desejam a nossa morte, porque nós servimos a Deus, porque nós damos bom testemunho, ou testemunho da grandeza de Deus, do amor de Deus, da obra de Jesus Cristo, propalamos a mensagem de justiça, a mensagem de equidade, de retidão, de santidade do reino de Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, fala de inimigos espirituais que nós temos diariamente que enfrentar, que tensionam sim a nossa morte e destruição. Eles então nos teriam engolido vivos, se não for o Senhor. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada terrena, nós não estamos abandonados ao léu da nossa sorte, não. Nós temos a presença do Senhor em todo o tempo conosco, comprometido conosco, não é? Em nos guardar, em nos amparar, em nos fortalecer, em nos sustentar. A Bíblia diz, a Bíblia nos fala que Deus não nos desampara jamais. A presença do Senhor é conosco. Lá no Salmo 91 ele diz que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. Então há um exército de anjos, um exército celestial em todo o tempo, pelejando, guerreando a favor da tua vida que teme a Deus, a favor da tua vida que está na presença de Deus, como foi o caso lá de Daniel. Que exemplo mais clássico e extraordinário é este exemplo aqui da vida de Daniel. Se não fosse a ação de Deus, olha aqui o que diz o salmista, ora, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Quando os homens se levantaram contra nós, então, se Deus não fosse conosco, os homens, os nossos inimigos, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Mas olha o que diz aqui o verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presas aos seus dentes. Deus não permitiu que fôssemos, Deus não tem permitido que sejamos presas aos dentes destes inimigos ferozes, inimigos mortais. Olha o que diz o verso 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Foi exatamente isto que aconteceu com Daniel. Deus então agora vira a história. Daniel sai totalmente
livre, totalmente cheio de saúde, totalmente são, perfeito, ileso de qualquer investida dos leões, e agora aqueles que planejaram que foram lançados e foram mortos, foram destruídos. E aí o rei maravilhado, o que o rei faz? Diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual todo domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não pode se destruir, o seu domínio durará para sempre. Verso 27. E grava essa palavra no teu coração. Ele, o Deus de Daniel, salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou, ele livrou Daniel do poder dos leões. Eu quero louvar a Deus porque eu tenho uma aliança com este Deus de Daniel. A minha família tem uma aliança com este Deus de Daniel. Que você que me assiste nesta oportunidade, se ainda não tem feito com Deus uma aliança, faça nesta oportunidade. Porque só Ele, olha, quem está falando esta palavra é o rei Dario, um homem respeitado, um homem que teve um grande domínio sobre a terra, um grande império, um grande reinado. Depois de ver a manifestação poderosa de Deus a favor do seu servo, Daniel, ele confessa: porque o Deus de Daniel é Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará para sempre. Ele e ninguém mais salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Chegamos ao final do programa. Aquilo que não consegui transmitir na minha comunicação por meio das minhas palavras, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração de forma muito intensa, muito forte, para que você venha experimentar também, conhecer e viver na presença do Deus de Daniel. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, porque Tu és Deus vivo, Tu és Deus único. Como disse o rei Dario, o Teu reino durará para sempre, ninguém poderá destruir o Teu reino. Só o Senhor Deus salva, livra, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra e a favor daqueles que buscam a Tua face. Eu abençoo a cidade de Ponta Grossa. Por esta cidade eu me coloco como intercessor agora diante do Senhor, rogando a manifestação do Teu grande poder e que seja nesta cidade estabelecido o Teu trono, a Tua glória e a Tua presença hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Queremos mais uma vez declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.